Oratória. A arte de falar em público. Falar bem só depende de você. Você tem pavor de falar em público? Se respondeu sim, não se preocupe. Você não está só, pois quase todos os seres humanos têm o mesmo sentimento. Nessa apresentação daremos conselhos práticos e técnicos para que você supere essa dificuldade. Veja o resultado de uma pesquisa feita pelo jornal inglês Sunday Times, com 3.000 americanos. A pergunta era: qual o seu pior medo? A resposta: 41% disseram que era falar em público. Uma outra pesquisa realizada com 10.000 australianos mostra que 1/3 dos entrevistados diz preferir a morte a falar em público. Isso quer dizer que o medo de falar em público chega a ser maior que o medo da morte. Reconhecer o medo e enfrentá-lo é a melhor forma de impedir que ele atrapalhe seu desenvolvimento profissional. A revista Você S.A., em maio de 1999, em uma reportagem que fala a respeito do horror de falar em público, diz que saber comunicar-se é essencial para quem quer obter êxito na profissão. De que adianta ser o melhor em algo, se ninguém souber disso? Faz parte do seu marketing pessoal. Saber falar em público é o pré-requisito. Para quem pretende ser um líder, ter sucesso como orador, depende inteiramente da sua habilidade em vencer a resistência do público e transmitir sua mensagem com eficácia. O êxito de um bom orador é formado tanto a partir de suas habilidades pessoais quanto suas habilidades técnicas. Não existem médicos, advogados, contadores ou engenheiros de natureza. Da mesma forma, também não existem oradores nato. Estude. Estude de novo, quantas vezes for preciso. O segredo para o sucesso de um profissional resume-se em preparação. Isso mesmo, preparação. Muitas pessoas reclamam que não conseguem fazer uma boa apresentação, mas ao mesmo tempo confessam que não se preparam o suficiente. O resultado do seu discurso será de acordo com o tempo que você gastou com a preparação. É preciso ter intimidade com o assunto. É importante e necessário a leitura. O orador tem que ter intimidade com a leitura. Preparação. Não coma exageradamente antes da apresentação. Chegue cedo no local. Não esqueça, beba água. Algumas revistas falam que não pode tomar água durante o discurso. Cuidado. A sua saúde é mais importante. Confira os recursos que você irá usar. Material de apoio. Faça aquecimento vocal antes da apresentação. Preparando o texto. Você precisa saber quanto tempo exato você tem disponível para a sua apresentação, para quem você vai falar e o que esse público quer ouvir. Com base no tempo, para quem falar e o que falar, você saberá que tipo de material você terá que preparar para sua apresentação. A escolha do tema é muito importante. O tema pode atrair ou provocar desinteresse. Selecione a bibliografia. Se possível, na montagem do texto, coloque uma experiência pessoal. Esse recurso é usado pelos melhores palestrantes. Sublinhe as partes importantes do texto pesquisado. Monte-o com tópicos. Use letras grandes e legíveis. Produza-o com introdução, desenvolvimento e conclusão. Monte-o na linguagem culta, e não usar termos que você não conheça. Informações complementares. Depois que o texto estiver pronto, passe ele no mínimo 5 vezes. Veja se o tempo que terá disponível se encaixa com o texto. Depois de pronto e revisado, se possível, mostre para alguém. Alegações que o palestrante não pode fazer ao iniciar uma palestra: eu não preparei o que eu ia falar, mas vou tentar. Eu não tenho muito o que falar. Pior que esse indivíduo que disse que não tinha nada para falar. Acaba nos obrigando a ouvi-lo por 40 minutos e quando ele conclui, nós constatamos que ele realmente não tinha nada para falar. Eu não sou a pessoa mais indicada para estar aqui. O público pensa: o que será que ele está fazendo aí? Ou seja, cria a impressão de que ele tomou o lugar de quem tem condição de falar. Não falar de suas qualificações. Isso desconstrói a imagem de humildade que o público possa ter do orador. Apresentação. Mantenha a postura. Evite posições que mostrem o seu nervosismo. Exemplo: mostre mulas. Seja você mesmo. O sorriso atrai o público. Falar sorrindo deixa a voz mais bonita. Não cruze os braços. Não esfregue as mãos. Apresente-se de acordo com a ocasião.
e bem arrumado. Lembre-se, a maneira de se vestir pode impressionar o público. Aproveite, mas use roupas discretas. Olhe para todas as pessoas no momento da apresentação. Nunca entre direto no assunto. Use a expressão facial. Faça a ligação para mudar de assunto. Não esqueça do nível da linguagem culta. Imposição de voz e altura e cuidado com a sua voz. Ela pode tanto atrair o público como também fazer distraí-los. Coloque emoção no seu discurso para persuadir o público. As palavras devem ser bem pronunciadas. Fale pausadamente. Desarme a plateia com humor, emoção. Fale com eloquência, capacidade de convencer, levar a crer pela palavra. Não faça brincadeiras se não tiver clima. Seja sensível. Permita a participação. Respeite o tempo que lhe foi permitido falar. O orador pode ser comparado a um piloto de Fórmula 1. Faz o reconhecimento da pista. Treina. Pisa forte. Destemido. Não é displicente, indiferente. E não age de qualquer maneira. É sensível. A cada corrida, busca sempre a vitória. Não se esqueça que o público está esperando alguém que faça uma grande apresentação. Essa responsabilidade é a sua, porque é hora do show. É verdade. Você precisa dar o que você tem de melhor, ou seja, uma apresentação diferente. Você poderá usar o recurso que achar melhor para lhe assessorar. Você não precisa ser o melhor, porém diferente, natural e falar bem. Vencendo o medo. Quando você preparar o teste e ensaiar, sentirá mais tranquilidade. O medo é a resposta do nosso corpo devido ao sentimento de insegurança. No começo da apresentação, o medo poderá ser maior e durar em média cerca de 3 a 5 minutos. Você vencerá o medo se usar as técnicas, ou será vencido se não as usar. Depois do período do medo, controle-se para não falar demais. Lembre-se, falar bem só depende de você. Baixe essa apresentação em PDF no link abaixo. Ela vem acrescida de exercícios vocais.